Hoje, a igreja celebra, o evangelho de hoje vem nos falar deste momento onde Jesus transfigura diante dos discípulos. E estamos celebrando aí o segundo domingo do tempo quaresmal, do tempo da quaresma. E tempo propício à mudança de vida, tempo oportuno, como a canção nos fala, eis o tempo de conversão. Então é o tempo oportuno que a igreja nos oferece a essa mudança de vida, a estarmos prontos para lutarmos para ter um lugar no céu. E essa semana nós estamos ouvindo as leituras sempre nos chamando a essa mudança. São Paulo escreve aos Filipenses, falando aqui como nós, amados irmãos e irmãs, devemos agir, quando ele diz: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. São Paulo fala, sermos imitadores e andarmos de acordo com o exemplo que eles nos dão. E São Paulo continua, já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, aqui nesse tempo da quaresma, é um momento de pararmos para refletir como nós estamos agindo. O nosso Deus, muitas vezes, está sendo, como fala o Evangelho, o estômago. Nós preocupamos com as coisas, com o que temos agora, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. A cruz se torna nosso inimigo, ou seja, onde Cristo vence a morte, para nós é o que é o inimigo, né? Nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. A glória de Deus está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. E como nós estamos apegados às coisas deste mundo, a bens, a coisas materiais. Às vezes não tiramos tempo para descansar, não tiramos tempo para rezar, não tiramos tempo para a família, e vai na correria, as coisas vão tomando conta da gente, vão nos consumindo, e às vezes até mesmo na vida, no trabalho pastoral, nós não tiramos tempo para as coisas de Deus. Eu volto a lembrar o que eu disse há alguns dias aqui, de uma pregação do Dom Henrique Soares, que ele chama a atenção das pessoas na vida de oração. E ele dirige a palavra até mesmo aos padres, aos bispos, quando eles fazem as coisas, fazem o bem aos outros, mas não tem uma vida de oração. Aí ele diz, essa pessoa é um pagão. Faz, mas não tem oração, não tem vida de oração. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que lutar pelas coisas neste mundo, as coisas nesta vida, temos que ter os nossos bens, mas termos o tempo de Deus, saber que tudo nos foi dado por Deus. Não podemos pensar somente nas coisas terrenas. E São Paulo continua. Nós, amados irmãos e irmãs, depois que ele chama a atenção aqui, é a preocupação, São Paulo diz, nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos deste mundo, somos cidadãos dos céus. Então, se eu estou apegado às coisas deste mundo, eu estou me distanciando das coisas do alto. E São Paulo nos diz, somos cidadãos dos céus. Jesus, São Paulo fala, transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso,
com o poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, amados irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. São Paulo dirige a palavra a nós nesse tempo que nós estamos vivendo da Quaresma. Voltemos o nosso olhar para Deus. Temos que ter as coisas, precisamos, é necessário termos, mas voltemos o nosso olhar para Deus, porque Ele vai transformar o nosso corpo humilhado, apegado a bens, apegado a coisas, num corpo glorioso como o dele. Por isso, o Evangelho vem falando da transfiguração de Jesus. O Evangelho, ele nos fala, Jesus sobe a montanha com os discípulos para rezar. Mas quando ele sobe a montanha, chega a um determinado ponto, os discípulos ali ficam e Jesus sobe um pouco mais e está em oração. Olha o que nos diz Jesus. Quando ele começa a rezar, o seu rosto muda de aparência e sua roupa fica muito branca e brilhante. Quando nós estamos em oração, voltemos naquilo que dizia Dom Henrique, quando nós estamos em oração, o nosso rosto muda de aparência. Quando você vê uma pessoa em oração, você vê algo diferente. Você consegue enxergar Deus na pessoa que está em oração. Por isso, quando vamos a um convento, as freiras enclausuradas, ou os monges enclausurados ali, quando você chega num lugar daquele, o silêncio, a vida de oração contemplativa, quando você chega num lugar daquele, você fala, nossa, parece que eu estava no céu. Porque ali é um lugar de oração. Porque ali realmente você consegue ter um contato com Deus e você vê no rosto do outro Deus. Você consegue ver na vida de oração daquela pessoa, você consegue enxergar Deus. São Paulo, ele fala que o próprio Jesus, o seu rosto muda de aparência, ou seja, Jesus, o homem, sobe a montanha e transfigura. O divino se encontra ali com Moisés e Elias, duas personagens do Antigo Testamento, Moisés simbolizando a lei e Elias simbolizando os profetas, e começam a conversar sobre o que acontecer com Jesus, a sua morte em Jerusalém, e tudo que eles contavam a Jesus ali. E Jesus, Pedro depois chega e fala, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos fazer 3 tendas aqui, está bom. É como se ele não quisesse mais descer. Não, aqui perto do Senhor, aqui com Moisés e Elias, está bom, Senhor, não vamos mais lá para baixo, não. E aí Jesus fala, olha, calma. Aquela voz que sai da nuvem, né, que os encobre ali, a voz diz para eles, este é o meu filho amado, escute-o. A voz do Pai falando para os discípulos, Jesus é o meu filho amado, escute o que ele está falando. E aqui volto lá no que diz São João, quando nos fala, o Senhor Jesus transformará o nosso corpo humilhado, semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Escutemos Jesus, amados irmãos e irmãs. Paremos para escutar Jesus. Somos pecadores, somos humanos, temos as nossas falhas, mas temos que buscar no Senhor. Nesta semana nós ouvimos uma leitura que eu tenho sempre feito memória desse trecho, que fala do ímpio e do justo. O justo, o ímpio é o pecador. O ímpio, quando ele se converte, ele ganha a salvação. Ele esteve o tempo todo ali errado, fazendo as coisas erradas, mas aí ele caiu em si, viu que ele estava fazendo errado,
e mudou de vida, e começou a falar: não, agora eu vou fazer as coisas de Deus, eu vou fazer as coisas corretas agora. Ele ganhou a salvação. Aí fala do justo, aquele que sempre estava lá fazendo as coisas certinhas, estava na missa, estava dando uma cesta básica, estava ajudando a pessoa ali. O justo começou a fazer o mal para o outro, começou a praticar as coisas que o ímpio praticava, começou a fazer tudo errado. Esse justo perdeu a salvação pelo erro que ele praticou. Então, amados, Deus nos chama aquele que é ímpio, aquele que é pecador, a se converter. O tempo da quaresma é esse chamado à conversão. E o justo que se perde, lá no evangelho que nós ouvimos, Deus chama esse justo a permanecer justo, a permanecer na justiça, a continuar fazendo as coisas corretas, porque Ele quer transformar o nosso corpo humilhado, pecador, semelhante ao seu corpo glorioso. Se somos ímpios, se somos pecadores, que o nosso corpo seja transformado como semelhante ao corpo de Cristo. Se já estamos caminhando, seguindo os ensinamentos de Cristo, continuemos lutando para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Então o evangelho de hoje termina com esses 2 últimos versículos. Esta voz que sai da nuvem que diz: este é o meu filho amado, meu filho escolhido, escutai-o. E depois, aquele momento de estarmos nos colocando ali para servir a Deus, para fazer a vontade do Senhor, e não nos preocuparmos em divulgar a ninguém, mas fazer com que o reino de Deus aconteça em nós, que nós sejamos, sim, anunciadores e propagadores da boa nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.